Orar é falar com Deus, e é bom e necessário que a gente faça isso. Inclusive, a Bíblia nos aconselha a orarmos durante todo o dia. Mas eu quero ressaltar contigo a importância de orarmos logo pela manhã, assim que nos levantamos, de como isso abre portas de excelência sobre a nossa vida, de como isso faz com que a vontade do Senhor aconteça sobre a nossa vida durante o dia. Por isso eu te convido, fique conosco. Graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Orar é falar com Deus, e basicamente a gente fala com Deus motivado por duas coisas, ou por adoração em estado de graça, de felicidade, ou então para pedirmos a Deus, seja por nossa vida ou pela vida de outras pessoas. E sempre que vamos orar, chegamos diante de Deus sabendo que estamos falando com um ser supremo, um ser espiritual, para alguns talvez um ser distante, um ser de grandeza incomparável. E quando pensamos que estamos falando com um ser tão longínquo, tão supremo, tão diferente daquilo que nós somos, é capaz de chegarmos a Ele talvez não convicto de que seremos ouvidos, não convicto que estamos falando com alguém que quer nos ouvir, que tem prazer em nos ouvir, mas é para chegarmos diante de Deus em estado de confiança, sabendo que Ele quer nos ouvir e a melhor forma de o fazer é que vamos tratar. Por isso eu te peço, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo é o 9. No contexto, você vai ver que Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele está ensinando os seus discípulos a orarem. Olha, é de grande importância sabermos, Deus, na forma de Jesus Cristo, na forma do Senhor encarnado, Ele ensina os seus filhos a orarem. Então logo a gente entende que essa é a melhor forma de orar. Não há uma outra forma melhor ensinada por um outro homem, porque é o próprio Deus ensinando os seus discípulos e, por que não dizer, nos ensinando a orar. E lá quando você abrir sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim. A primeira palavra que Jesus Cristo utiliza é dizer Pai. A frase é Pai nosso que estás nos céus. Por que é de grande importância ao orarmos logo pela manhã, assim que nos levantamos, saber que estamos indo falar com o nosso Pai? Certamente importa sabermos que estamos indo falar com Deus. E falar com Deus é saber que estamos indo falar com o Criador de todas as coisas, com o Ser Todo-Poderoso que está em todo lugar, que tem ciência de todas as coisas. Mas essas convicções, essas atribuições do Ser Divino, elas se contrapõem a nós de uma forma muito grande. E uma vez que Deus não é um ser carnal que está ao nosso lado a nos ouvir, nós acabamos sendo surpreendidos pela nossa incapacidade de crer. Mas uma vez que nós temos ciência que estamos falando com o nosso Pai, as coisas mudam. Porque o nosso Pai é aquele que nós estamos acostumados a falar todo dia, durante todo o tempo, é aquele que nós estamos acostumados a ser sinceros, é aquele que nós chegamos quando precisamos de uma coisa ou outra. O nosso Pai é aquela pessoa que nós chegamos para falar sem vergonha. É aquele que falamos sabendo que se estivermos corretos, Ele irá nos incentivar, mas que se estivermos errados, certamente Ele irá nos corrigir, mas não irá nos corrigir a fim de nos prejudicar. Certamente Ele fará tudo o que deve fazer com o propósito de fazer que o melhor para as nossas vidas aconteçam. Então, é sempre bom chegarmos diante de Deus para orar logo pela manhã, tendo essa convicção. Agora eu vou falar sim com Deus, com um ser supremo, com um ser inigualável, mas que esse ser é o meu Pai. E Ele é um Pai pessoal, é o meu Pai, é o teu Pai, é o nosso Pai. Uma outra coisa que eu quero que você tenha na sua mente na hora que você for orar, e eu quero que você saiba disso entendendo o seguinte, isso fará com que portas de excelência sejam abertas sobre a sua vida nesse dia. Fará com que a vontade do Senhor aconteça na sua vida durante aquele dia. E para isso eu te convido a mais uma vez a abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas, o capítulo 25. O enredo da conversa lá é o seguinte, hoje, nos nossos dias, durante o culto, nós temos a música, ao redor acontecendo, a fim de nos levar a Deus, a fim de fazer com que o nosso coração, a nossa mente, esteja propícia a Deus. Quando chegamos a sacrificar diante de Deus o nosso coração, o nosso espírito, a nossa vontade, nós sacrificamos diante de Deus. Nós chegamos lá no culto para engrandecer a Deus. Assim também acontecia no tempo de Davi, só que não era um templo físico de paredes, mas o tabernáculo,
um lugar construído por tendas, uma espécie de circo construído por tendas, onde os judeus chegavam para adorar a Deus. E lá então estavam homens que faziam isso. Davi separou 288 homens, todos eles eram mestres na arte da música, e separou esses 288 homens em 24 grupos de 12 pessoas. Cada hora tinha uma pessoa responsável, um grupo de pessoas responsável por aquele louvor, por aquele ato musical. E diferente daquilo que acontece nos nossos dias, hoje nós contamos os dias, contamos as horas dos dias a partir de 1h da manhã. Então a nossa primeira hora é 1 da madrugada. Mas não era assim com os judeus. Os judeus não contavam os dias na 1 da madrugada. Mas sim, eles contavam os dias a partir da primeira hora, que para eles era 6 da manhã. A primeira hora, então, era a hora que comumente o dia estava nascendo, o sol estava nascendo, as trevas eram dissipadas. Era a hora que Deus acrescentava a eles mais um dia. E perceba essa palavra que eu frisei contigo, Deus acrescentava a eles mais um dia. E você sabe o nome da pessoa responsável, do mestre responsável pelo louvor desta hora? O nome desse senhor era José. E o nome José significa aquele que acrescenta. Olha que dado importante. Deus quer que quando você vá a Ele para entoar louvores no seu ato de adorá-lo, no seu ato de peticionar a Ele, quando você chega a orar a Deus, Deus quer que você saiba que Deus é aquele que te acrescenta. E por que isso é tão importante sabermos que o nosso Pai que estamos indo orar é aquele que nos acrescenta? Isso é importante porque teremos a ciência de que agora eu vou pedir a Deus para que eu tenha um dia em excelência. E quem acrescenta isso? O nosso Deus. Não só o nosso Deus, o nosso Pai. Eu vou pedir para que eu faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu vou pedir isso a quem? Eu vou pedir a Deus, ao nosso Pai, aquele que nos acrescenta. E durante o dia nós temos diversas coisas que precisamos ser acrescentadas. Sabedoria, não é verdade? Muitas coisas vêm à nossa frente para que decidamos sobre ela e necessário é que tenhamos sabedoria. Então é preciso que o Senhor nos acrescente sabedoria, é preciso que o Senhor nos acrescente mansidão, é preciso que o Senhor nos acrescente durante aquele dia domínio próprio. Então, sobre as nossas vidas, se faz necessário que o Senhor sempre esteja nos acrescentando. Então, por isso, pela manhã, assim que você se levantar, se coloque diante do Senhor, sim, em estado de adoração, em estado de gratidão, a fim de bendizer a Deus por tudo aquilo que Deus é, por quem o meu Pai é, por quem o seu Pai é e quem Deus é. Deus é o meu Salvador, Deus é o teu Salvador, Deus é aquele que envia Jesus Cristo para nos salvar, para nos livrar das consequências dos nossos pecados e nos entregar a vida eterna. Ou seja, Deus nos acrescentou a vida eterna. Mas pontualmente, quando amanhecemos, quando o sol está raiando, quando o Senhor traz novas luzes para as nossas vidas, Ele quer que cheguemos diante dEle, sabendo sim que Deus é o nosso Deus, mas que esse Deus é o nosso Pai, que quer por mais uma vez acrescentar sobre nossas vidas. Então, mais uma vez eu te convido. Quando você amanhecer, volte-se logo para Deus. Antes de qualquer coisa, entregue a sua primazia a Deus. O Senhor diz que o primeiro mandamento é que amemos ao Senhor. Então, todas as nossas primeiras coisas, elas precisam estar voltadas para Deus. Então, que assim que você amanhecer, a sua mente esteja voltada para Deus. Olha, foi Deus. Se eu abrir os olhos, foi porque Deus, mais uma vez, me acrescentou a oportunidade de falar com Ele. E certamente Ele irá acrescentar tudo aquilo que será necessário para o dia. Certamente Deus acrescentará motivos de louvores ao seu coração. Então, seja você mais um filho de Deus que volta para Ele logo pela manhã, sabendo que Ele é Deus, que é seu Pai, que quer te acrescentar. Amém? Eu te convido agora, compartilhe esse vídeo, vá lá, dê o seu like, escreva seu comentário, deixe lá o seu pedido de oração para orarmos para o Senhor, diga lá aquilo que você quer que oremos para que o Senhor acrescente na sua vida. Amém? Eu te agradeço por ter me entregue seu tempo, fique com Deus e até o próximo vídeo.